Olá, muito prazer, eu me chamo Regiane Rocha. Eu sou psicóloga, especialista em terapia de família e casal e também em neurociência do comportamento humano. E você está no Vida 2 Descomplicada, o canal que fala sobre relacionamentos e tudo que implica relacionamentos e vida 2. E hoje eu quero falar com vocês sobre a dúvida que bate muito aqui no consultório com meus pacientes, que é ter ou não ter filhos. E nesses 7 anos de consultório, existem alguns pontos que eu já ouvi de alguns pacientes, de alguns casais, que eu considero que são imprescindíveis pontuar para vocês aqui para ajudar você que está aí nessa dúvida também. Ok? Bora pro vídeo? Ter ou não ter filhos é uma grande angústia da galera, até mesmo da minha geração. A gente está na casa dos 30, começa a entrar naquele processo de refletir se isso é algo que vale ou não a pena, que a gente deve ou não correr esse risco. Tem todo um contexto social também, da pressão, né, das pessoas perguntando quando vem um filho, quando não vem um filho, se vai ter, se não vai ter. E eu percebo essa angústia como uma angústia que traz extremo sofrimento para os pacientes, porque envolve muitas dúvidas, não só do momento de vida, mas a longo prazo. E tentando ajudar com isso, eu fiz um levantamento de alguns pontos que eu acho que são fundamentais para você aí, ou para um casal que também está me assistindo, refletir um pouco melhor sobre isso. O primeiro ponto é vocês entenderem se é uma vontade genuína. O que eu quero dizer como vontade genuína? Não ser algo implicado por questões familiares, né? Eu quero dar um netinho para o meu pai ou para minha mãe. Não ser relacionado com uma cobrança externa. Não ser também uma cobrança social. Casais com longo prazo de relacionamento começam a ser questionados sobre isso, que também gera muita angústia. Não ser única e exclusivamente porque o relógio biológico está batendo na porta. Tem que ser uma vontade que a pessoa traz consigo, entendendo que passar por todos os desafios da maternidade e da paternidade faz sentido para ela. Então, entendendo que você tem a vontade genuína, sua parceria também, cabe sim refletir sobre os outros pontos. Caso contrário, é a hora de realmente sentar no sofá na terapia e refletir do porquê você anda pensando em ter filhos. Se não for uma vontade sua de passar por esse processo, como eu disse, independente de ser um processo de gestação natural ou de adoção, se não é uma vontade genuína, isso é algo que tem que ser refletido muito bem em terapia. Porque é o ponto principal. A pessoa conseguir se imaginar como pai ou mãe, conseguir se imaginar passando por todos os sacrifícios que implicam ter um filho. 1, 2, quantos forem, né? Mas esse é o primeiro ponto. Então, a primeira conversa que uma pessoa tem que ter é: eu quero ter filhos por qual motivo? Eu quero ter filhos porque eu acho que seria legal ver uma criança crescer, ensinar, passar meus genes para frente, sei lá, qualquer coisa. Desde que seja algo pessoal e que faça sentido única e exclusivamente no contexto daquele casal ou daquela pessoa, ótimo, a gente pode passar para os próximos pontos. Caso contrário, para aqui, vai para a terapia refletir dos seus porquês de pensar sobre isso. E aí, a gente já entra no segundo ponto, que são os critérios que eu direciono mais para casais. Eu percebo muito aqui no consultório, não sei se vocês vão concordar comigo, vocês que têm filhos aí, comentem aqui porque eu quero esse feedback de vocês, que todas as questões que um casal tem não bem resolvidas, elas vão ampliar, vão amplificar com a chegada de uma criança. Então, um casal tem que sentar e conversar sobre isso, sobre as questões que incomodam, sobre divisão financeira, divisão de tarefas domésticas, divisão de tempo de qualidade, tempo com família um do outro, sobre as crenças, questões políticas, crenças religiosas, sobre a forma de ver o mundo e conversar sobre isso tudo muito bem alinhadinho antes de ter um filho. Porque depois que chega a criança, se isso tudo não está bem resolvido, o casal entra em conflito e acaba que essa criança que deveria vir como um complemento para essa família, né, como um momento de felicidade, pode acabar trazendo alguns prejuízos. Não a criança, mas lidar com isso, né? E um outro ponto que eu acho que é crucial, entender o contexto genético de vocês. Não estou falando que tem que fazer teste genético nem nada do tipo. Mas, vou dar um exemplo. Eu com o meu TDAH, certo? A chance de uma criança
vir com TDAH, se eu fosse gestar uma criança, seria de pelo menos 35%. Posso estar enganada, mas da última vez que eu olhei os estudos, era 35% de chance. Ou seja, eu considero uma chance alta. Eu quero lidar com uma criança com TDAH? Como que seria isso? Como que seria adaptar uma rotina de uma criança tão hiperativa e agitada quanto eu na minha rotina? Isso cabe? Eu também considero que outras pessoas, assim, que de certa forma não tenham uma neurodivergência, uma demanda inicial, precisam também refletir. A gente sabe que contextos como síndrome de Down, como autismo, como o próprio TDAH não são únicos exclusivamente genético. É óbvio que é a grande parte, mas vocês estão preparados para lidar com uma criança neurodivergente ou com qualquer tipo de deficiência intelectual ou dificuldades no geral mesmo, com todo o trabalho que vocês vão ter que passar por isso? Esse é um ponto que realmente algumas pessoas evitam falar, principalmente por contextos religiosos, e não é o ponto aqui, né? A questão aqui é como que o casal vai lidar com isso, como o indivíduo vai lidar com isso, se ele tem estrutura financeira, psicológica, disponibilidade de tempo, caso isso aconteça, ok? É uma coisa fundamental um casal refletir sobre. Não é discutível isso. Eu sei que é uma situação muito complexa, muito delicada, principalmente porque às vezes a gente vai entrar em contextos de traços familiares de um ou do outro, mas é fundamental. E, por último, mas não menos importante, dinheiro, galera. Dinheiro é uma coisa fantástica, né? Porque traz muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo também traz muito caos para um casal se ele não souber lidar com isso. E quando diz respeito a um terceiro, uma criança vir ao mundo, é importante que o casal esteja muito bem alinhado com relação ao dinheiro. Porque um desses dois vai precisar abrir mão de alguns contextos da própria vida ou até do tempo de qualidade, do tempo investido no trabalho para poder se responsabilizar mais pela criança. E eu não estou entrando no contexto de machismo, feminismo, nem nada. Eu já atendi casais gays que têm filhos e que um dos dois precisou abdicar de uma quantidade de horas de trabalho para poder ajudar a criança com tarefa, levar na escola. E isso vai de um acordo do casal. Não adianta ter um filho, colocar no mundo e falar a gente se vira. Eu tô falando aqui de pessoas que podem ter a consciência de refletir sobre a decisão. Então, para refletir sobre a decisão, pensem se vocês estão preparados para abdicar de uma evolução pessoal em alguns momentos na vida. Não é para sempre. Ter filho não significa que a vida acabou. Mas por alguns momentos, vocês vão precisar dar alguns passinhos atrás para conseguir dar o melhor possível para essa criança e para essa família que vocês estão gerando. Então, isso é importante já ser muito bem pontuado, porque, no fim das contas, menos trabalho, menos dinheiro, e como que o casal vai lidar com isso? Então, essa divisão de tarefas, tanto com a criança, tanto com a relação financeira que vai existir, eu considero fundamental. Já vi casos, assim, graves, porque o casal não refletiu sobre isso, pôs a criança no mundo e virou um caos, né? Então, dinheiro é um gargalo em muitos relacionamentos. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no card. Mas, gente, dinheiro não é um problema, muito pelo contrário. Dinheiro é solução se a gente consegue falar sobre, se a gente consegue entender o ponto, qual que é o papel do dinheiro no relacionamento e até na criação de uma criança. E esses são os pontos que eu considero que são fundamentais um casal refletir sobre. Sem dúvida, se é uma vontade genuína, se vocês têm condições de tempo, financeira, psicológica, de lidar com possíveis imprevistos com tanto a gestação quanto a questão de saúde da criança e também se vocês estão dispostos a lidar com o financeiro e a evolução profissional e pessoal com mais leveza, principalmente nos primeiros anos de vida da criança. E você que já tem filhos, deixa aqui pra gente o que você acha que é importante acrescentar. Você que não tem filho, que tá aí nessa dúvida sobre ter ou não ter filhos, o que você acha desses pontos que eu levantei? Você acha que tem outros pontos também interessantes para poder refletir? Compartilha aqui com a gente que vai ser um grande prazer ler o comentário de vocês. E no mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de curtir, isso é muito importante. Ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desse conteúdo e indica para outras pessoas que também querem ter uma consciência sobre relacionamentos maior e mais qualidade nos relacionamentos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!